Bom, vamos lá pessoal, professor Ederson, aqui nós vamos trabalhar aí filosofia, apostila 20, tá? Nova aí, página 210, ok? O tema aí é filosofia e política, um balanço geral. Então nós vamos fazer aí um breve histórico, né, da política e da filosofia, do que a gente já estudou nesses 2, 3 anos aí de filosofia no ensino médio, ok? Bom, vamos começar aí, ó, com que a apostila vai trabalhar conosco. Primeiro, ela vai dizer que nós vamos conhecer algumas formas, tá, de características de governo, né? O que são essas formas, o que são essas características, conforme nós podemos ver neste parágrafo que eu grifei, ok? Outro ponto importante é que nós vamos ver que isso já começa desde a antiguidade, os primeiros a caracterizar, né, as formas de governo e a organizá-los, né, deixar em vista como deve ser as formas de governo, são lá na antiguidade são os gregos, né, que influenciam bastante a nossa cultura ocidental. Tá? E na Grécia Antiga, nós vamos ver que existem alguns tipos de governo. Ó. Na Grécia Antiga existiram governos oligárquicos, tá? Lá socráticos, que são aqueles dominados pelos mares, né? Quando você domina através dos mares, democráticos, tirânicos, ou seja, aqueles que é uma ditadura através de uma pessoa só, num ciclo longo de sua história, mas principalmente nos períodos arcaico e clássico, entre os séculos 8 a.C. e 4 a.C., época do desenvolvimento, auge e decadência das cidades-estados. Então a Grécia estava crescendo, né? E depois começou a definhar, começou a entrar em colapso, né? Com as invasões macedônicas. Mas durante esse período eles conheceram essas formas de governos que eu citei aí para vocês, ok? Bom, no período aí da, da cidade de Atenas, né? Mais precisamente com Platão, nós vamos ver que Platão vai escrever uma obra e ele vai dizer como que deve ser uma organização política. Tá? A obra que o Platão escreve é a República, né? E ele define algumas características do que é uma monarquia, do que é uma aristocracia e do que é uma democracia. Tá? Ele vai colocar lá, conforme vocês podem ver aqui neste parágrafo, o que é cada uma, né? As características dela, né? O poder de uma pessoa, o poder na mão de uma minoria, que são os guerreiros, que no caso é a aristocracia, e por último, o poder na mão do povo, né? Que seria a democracia. Tá? Então, basicamente é isso: monarquia, governo de um, né? Aristocracia, governo de uma minoria, né? E a democracia, governo do povo, né? Que seria a maioria da população, ok? Então Platão ele pensava dessa forma e Platão acreditava em sua obra que ele já estava vivendo lá o período da decadência grega, né? Ele vai pensar na sua obra o seguinte: olha, o melhor tipo de governo é o governado por um filósofo, tá? No modelo ideal de Platão, o melhor tipo de governança era através de um filósofo, tá? Por quê? Porque Platão ele era extremamente conservador, conforme nós vamos ver no Alberto Bobbio comentando aqui, tá? E isso vai fazer com que ele enxergue o futuro como algo ruim, porque o conservador ele quer manter as coisas como sempre foram, né? Ele olha o passado como algo bom e o futuro como algo ruim. Por que, que ele pensa assim principalmente? Porque ele está presenciando, né? Ele presenciou a decadência de Atenas, né? E da Grécia, no caso, né? Da Grécia Antiga. Então ele está vendo esse declínio, então ele enxerga o quê? O auge ficou atrás e o futuro é só decadência. Por isso faz com que ele seja uma pessoa extremamente conservadora, né? Com as palavras de Norberto Bobbio aqui neste trecho, ok? Bom, e não podemos esquecer que a partir do momento que ele enxerga o mundo real, né, como algo ruim, Platão ele é um defensor do mundo das ideias. Então, se ele defende o mundo das ideias, a cidade ideal é aquela que é governada pelo filósofo, que não é visível, é subliminar, ok? Bom, outro pensador aí que vai nos ajudar com a política é Aristóteles, né? E para a gente entender como Aristóteles comenta sobre política, nós temos que entender a palavra corrupção, tá? Então vamos entender, ó. Se houver corrupção na monarquia, segundo Aristóteles, ela vai virar uma tirania, ou seja, algo ruim, tá? Uma ditadura, tá? Se houver corrupção em uma aristocracia, ou seja, governo daqueles guerreiros, governo daquela minoria, se houver uma corrupção, vai se tornar uma oligarquia que vai ser ruim para a população, tá?
não vai ser preservada os valores da população. E se houver corrupção em uma democracia, segundo Aristóteles, vai haver uma anarquia, uma ausência de governo, tá? Então, a corrupção vai ser o elemento fundamental que vai colocar se aquela forma de governo é boa ou ruim, conforme nós vemos aí neste parágrafo, tá? Esses parágrafos aqui sobre Aristóteles. Aristóteles ele defendia também que o que seria então a melhor maneira de se governar? Seria o equilíbrio, né? O meio termo. Tá? Então, com a participação de, conforme vocês podem ver aqui, ó, com a participação de várias classes sociais, né? As várias classes sociais têm que participar. Então, se elas participam, vai haver um equilíbrio, um meio termo, que vai favorecer o quê? Uma busca, tá? Pelo bem comum e pela felicidade geral da população. Tá? Basicamente, Aristóteles ele defende isso. Tá? E quem vai ser o cara que vai ver e vivenciar esse governo misto na prática? Né? O homem que vai colocar e vai ver isso na prática vai ser um político romano, né? Tá? Já é na Roma Antiga, né, que faz parte dessa antiguidade clássica, na Roma Antiga, esse político romano vai ser Cícero. Tá? Ele vai ser o cara que vai querer um governo misto, né? Esse governo onde que tenha interesses tanto da elite, né, que no caso da Roma Antiga eram os patrícios, e da população, né, que no caso seria a plebe. Tá? Essa junção vai acontecer aonde? Na República Romana. Tá? É onde nós vamos ver a participação tanto da elite quanto da plebe, e Cícero vai vivenciar e presenciar isso, ok? Mais adiante, nós vamos ver a contribuição do iluminismo, né, para a organização política. E no iluminismo nós vamos ter a figura do Montesquieu, a gente já trabalhou bastante sobre ele. Montesquieu ele vai ser o cara que vai criar os três poderes, tá? E os três poderes eles servem para quê? Para evitar que um sobreponha o outro, tá? Para que um poder não seja autoritário e sobreponha o outro. Tá? Então nós vemos aí a importância dessa divisão dos três poderes nesse momento, tá? E Montesquieu ele acredita no seguinte, olha, para que um poder não prevaleça sobre o outro e que haja o bem comum, é necessário que sim que haja essa divisão, tá? Então, o bem comum é o que? É a divisão dos três poderes, segundo Montesquieu. Tá? Mais adiante, nós vamos ver o seguinte, nestes parágrafos aqui, ó, nós vamos ver o seguinte, que muitos países adotaram esses ideais de Montesquieu, né? Através das suas constituições, ou seja, suas magnas cartas, né? Nós podemos ver que as ideias de Montesquieu elas prevaleceram e estão aí nos dias de hoje, e inclusive no nosso país neste momento nós estamos vivendo aí uma crise desses três poderes que aí nós podemos discutir nas aulas de conferência, ok? Também a apostila traz para nós uma forma de governo, né, que ainda existe, né, alguns autores afirmam, que é a fundamentalista. O que seria essa forma de governo fundamentalista? É aquela baseada na religião, né, baseada aqui nas questões que estão do sobrenatural, tá? Aqui está até a palavra aqui, ó. Vou grifar aqui vou marcar aqui para vocês, ó. O sobrenatural. Então essa palavra é chave para entender um governo fundamentalista. Por quê? Porque as explicações daquele governo não estão aqui neste mundo real, ela está no sobrenatural. Isso faz com que surjam regimes fundamentalistas, né? Onde aquelas atitudes que aquele governante, aqueles líderes, aquelas pessoas tomam é em nome de uma coisa além deste mundo, sobrenatural, mais especificamente Deus, tá? Então nós vamos ver isso não só nos dias atuais, desde a antiguidade isso já existe, né? Desde a antiguidade oriental lá com os egípcios, a Mesopotâmia, depois passa pelo Império Romano e por aí vai, conforme vocês podem ver aqui, tá? Colocar esse poder sobrenatural acima de qualquer coisa, tá? A justificativa está no sobrenatural. E hoje em dia também existe isso, tá, galera? Existem países que defendem isso, tá? E vocês podem ver aqui nessa charge que algumas atitudes de governantes eles vão colocar dizendo que estão fazendo em nome de algo maior, tá? Do Todo-Poderoso. Nós podemos ver aí este exemplo nessa charge, onde eles ironizam aqui
o ex-presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, e o Osama Bin Laden, terrorista, né? Então, essas aqui são as considerações. Nós temos aí também na Idade Média um homem chamado Jacques Rousseau, que vai falar que a origem dos reis, né, do poder do rei, estavam na questão divina. Ele usava questões bíblicas, né, para dizer que o rei ele era rei porque Deus escolheu ele. Então vejam aí também essa questão fundamentalista também no período dos reis, lá no período absolutista. Okay? Mais adiante, aqui no final, o autor deixa algumas provocações para nós. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente finalizar esse tema. Ele diz assim, ó, uma questão que se torna relevante, né? Como tais decisões políticas se expressam em termos materiais. De outra forma, que estrutura material permite a realização de ordem política, da governança? Ou seja, como que eu vejo o governo? Como que eu vejo? Onde que eu consigo perceber o governo? Quando eu falo materialmente é que eu consigo ver, eu consigo perceber aquele governo, tá? Então, aonde é que eu vejo? Para muitos autores, a forma visível e material de um governo são expressas na vontade política, exercício do poder e articulam-se as instituições políticas, denomina-se Estado. Então, é no Estado, segundo alguns autores, que eu vejo o poder, tá? E aí ele deixa, o que é o Estado, né? É diferente de governo? Se não, se for, não é possível pensar em governo sem Estado? Então, ele deixa aí algumas questões aí para a gente pensar, né? E discutir sobre esse tema, ok? E aí nós podemos fazer isso na aula de conferência, tá? Aqui nós temos mais uma charge super interessante também para a gente estar discutindo, né? Que ele fala da questão do voto. Ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Na aula de conferência a gente abre as discussões sobre o tema. Ok? Abraços e bons estudos.